Fala, Corujinha! Seja bem-vindo ao Foco no Concurso. Meu nome é Wilka Paiva e o nosso vídeo de hoje é sobre ECA. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no nosso canal. ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Venha comigo conhecer a primeira questão. Se gostar também do vídeo, participe do nosso grupo no Facebook. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e veja todos os nossos links e onde você pode nos encontrar. Primeira questão. Analise as seguintes afirmações. Item 1. A criança e o adolescente portadores de deficiência deverão receber atendimento especializado do poder público. 2. Os hospitais públicos e particulares são obrigados a fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do neonato. 3. A parturiente será atendida obrigatoriamente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. 4. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente poderão ser comunicados a qualquer conselho tutelar. Temos aqui 4 afirmações. E o que a questão realmente quer saber é quais são as corretas. A primeira afirmativa, a criança e o adolescente portadores de deficiência deverão receber atendimento especializado do poder público. Está correta. E você vai encontrar essa afirmação lá no artigo 54, no inciso 3. E ela está correta, mas está um pouco incompleta, mas a banca VUNESP considerou ela totalmente correta. Faltou aqui o preferencialmente na rede regular de ensino, se for voltado aí à área da educação. Mas sim, ele deve receber um atendimento especializado preferencialmente na rede regular de ensino pelo poder público. 2. Os hospitais públicos e particulares são obrigados a fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do neonato. Neonato é o bebezinho que nasceu. E aí, essa afirmação também está correta. Sabendo que a 1 e a 2 estão corretas, você já vem aqui e já elimina a alternativa B, já elimina a alternativa E. Vai ficar entre A, C e D. 2 corretas você vai encontrar lá no artigo 10, no inciso 4. 3. A parturiente será atendida obrigatoriamente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. Nada disso, pelo mesmo médico não. Nem tem como isso acontecer, não é? Então, essa terceira afirmação está incorreta. Eliminando a terceira, você já elimina a alternativa C e mantém mantém a A e a D. A 3 você vai encontrar lá no artigo 8º, parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Então, vai garantir apenas nos últimos 3 meses aí do fim da gestação a vinculação dela ao estabelecimento que ela optar. Isso na lei. Na prática, não costuma ser bem assim. Mas foca no que a lei diz. Então, a lei não está falando nada que tem que ser pelo mesmo médico. 3, incorreta. 4. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente poderão ser comunicados a qualquer conselho tutelar. Esse qualquer tornou a afirmativa incorreta. Você vai encontrar lá no artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, não é
não vai ser comunicada a qualquer conselho, e sim ao conselho tutelar da localidade onde se encontra a criança e o adolescente. Por isso que a nossa alternativa correta é a A. Os itens 1 e 2 estão corretos. Questão 2. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Com base neste direito, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é incorreto. Alternativa A. É dever dos pais ou responsáveis, sujeitos às sanções legais cabíveis, ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. B. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. C. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. D. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. 4 alternativas e apenas uma incorreta. A nossa incorreta é a alternativa A. Não é dever dos pais ou responsáveis. Lá no artigo 53, parágrafo único, diz que é direito. É um direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico. Direito é se eles quiserem ter ciência desse processo e não um dever. Bem como participar da definição das propostas educacionais. Por isso que a alternativa A está incorreta. Questão B, alternativa B, artigo 54, parágrafo 2º. Alternativa C você vai encontrar no artigo 55 e a alternativa D vai estar lá no artigo 54, parágrafo 3º. Agora sim, a nossa terceira questão. Segundo o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante à informação, cultura, esportes, diversões e espetáculos, é correto afirmar que: alternativa A. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, independentemente de classificação de faixa etária. B. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Se isso acontecesse na prática, seria maravilhoso. C. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado às crianças e adolescentes não poderão ser comercializadas em bancas de jornais ou livrarias abertas ao público em geral. D. As editoras cuidarão para que as revistas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas não sejam comercializadas ao público infanto-juvenil sob pena de multa e apreensão do material. E. A entrada e a permanência de crianças e adolescentes em estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca, casas de jogos ou congêneres somente será permitida se acompanhadas de um dos pais ou responsável. A nossa alternativa correta da questão 3 é a alternativa B. Tá? A alternativa B é a correta. A alternativa A está incorreta. Você vai saber lá no artigo 75. Toda criança ou adolescente ela terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Então, não é independente de classificação, não. A B é a nossa alternativa, você vai encontrar lá no artigo 76. A C está lá no artigo 78. Diz que as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagens lacradas.
esse não poderão ser comercializadas em banca de jornais está errado. Elas podem sim, mas deverão ter a embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. A alternativa AD já está aqui nesse parágrafo único. Diz isso, né, que as editoras cuidarão para que as revistas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas, aí diz aqui que não sejam comercializadas, está errado. Ela não vai proibir a comercialização, mas vai sim cuidar para que ela tenham as suas capas, aí, suas embalagens opacas, suas capas protegidas. Aí, lá no artigo 80, os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congêneres ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando o aviso para orientação do público. Então, essa história aí de que é permitido só se estiver acompanhada do pai ou da mãe ou do responsável está totalmente errada. Ela não pode, não é permitida a entrada de crianças e adolescentes, menores de idade, é claro, nesses lugares aqui. Matamos a terceira questão, vamos para a quarta. Questão 4. Conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Sobre a atuação do Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta. A. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. B. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção a crianças e adolescentes. C. Assegurar acesso às ações de saúde, escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. E D. Suspensão ou destituição do pátrio poder. Questão tem 3 alternativas que não faz parte aí da atuação do Conselho Tutelar. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa A. Você vai encontrar lá no artigo 136, inciso 4. No artigo 136 você vai encontrar toda a atuação do Conselho Tutelar. A alternativa B está lá no artigo 148, sobre a Justiça da Infância e da Juventude, compete aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Não faz parte do artigo 136. C. Artigo 129 é da alternativa D, são medidas aplicáveis aos pais ou responsável, suspensão ou destituição não mais do pátrio poder e sim do poder familiar. Agora sim, a nossa alternativa C sobre a proteção judicial, artigo 208. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de acesso às ações e serviços de saúde e no inciso 8, de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Apenas a alternativa A faz parte do artigo 136, que fala sobre a atuação, as atribuições do Conselho Tutelar. Questão 5. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de escola de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar da região os casos de faltas de qualquer natureza dos alunos, B. Punições disciplinares aplicadas aos alunos, C. Falta de professor para ministrar qualquer disciplina, D. Elevados níveis de repetência e E. Ausência dos pais ou responsáveis às reuniões da escola. Então, segundo o ECA, os dirigentes de cada escola de ensino fundamental, eles devem comunicar ao Conselho Tutelar da região os casos de elevados níveis de repetência. Aqui a alternativa correta é a D. Lá no artigo 56, você vai encontrar 3 casos: maus tratos envolvendo seus alunos,
reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados todos os recursos escolares, e os elevados níveis de repetência da criança ou adolescente. Artigo 56, um artigo muito importante. Questão 6. Constitui crime praticado contra a criança e o adolescente por ação ou omissão previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Alternativa A. A imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão pela autoridade competente. B. Fazer a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente a imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. C. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão com flagrante de ato infracional ou existindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. D. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Lembrando que aqui a questão está pedindo a alternativa que traz o crime praticado contra a criança e contra o adolescente por ação ou omissão. Portanto, a nossa alternativa correta é a D. Tá? A D é a correta. A alternativa A está lá no artigo 234. É deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Na alternativa B, artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. A detenção é de 6 meses a 2 anos. Você deve estar percebendo aí que a alternativa A não tem o verbo, não tem o deixar. Então, se ela realmente foi lá e fez tudo certinho, a autoridade responsável pela apreensão fez a imediata comunicação, tá tudo certo. O problema é se ela deixar de fazer. A alternativa C, privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão com flagrante de ato infracional ou existindo ordem escrita. Está lá no artigo 230 que diz o seguinte: privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante. Se a criança ou adolescente está em flagrante, não tem problema. De ato infracional ou inexistindo, aqui na alternativa fala que existindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, a alternativa A, B e C trouxeram a forma correta, o que deve ser feito. Por isso que tá tudo certinho, não é um crime. Deixar de fazer isso, sim, vai ser crime. Agora, a alternativa D é a nossa alternativa correta, é um crime, tá lá no artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente tem uma pena aí de reclusão de 4 a 8 anos e também multa. Isso sim é um crime previsto no ECA. Finalizamos o nosso vídeo com a nossa 6ª questão. Agora para você, a nossa mensagem. Ciclo da vida. Tentar, cair, levantar, recomeçar e o mais importante, nunca desistir. Você vai ser vitorioso. Será que vai ser? Não. Você já é vitorioso, você já é um vencedor por estar nesse momento assistindo a este vídeo, estudando, se dedicando. Por isso, a sua vitória vai chegar o quanto antes. Até o próximo vídeo, deixe o seu like. Até a próxima. Fui!